As Mouras Encantadas são uma das criaturas mais famosas da mitologia ibera. Elas são descritas como jovens mulheres de pele clara, grande beleza e longos cabelos. As cores de seus cabelos variam de acordo com o lugar onde as lendas são contadas. Seus cabelos são loiros como ouro ou negros como a noite em Portugal, mas podem ser também vermelhos ou castanhos na Galícia. Aparecem frequentemente cantando com um semblante muito triste ou penteando seus longos cabelos com um pente feito de ouro. Usam uma coroa de flores e é dito que elas têm uma varinha que brilha com uma cor diferente a cada dia da semana, indicando as diferentes magias que elas podem realizar nesses dias. As Mouras também conseguem falar com os animais e se transformar em animais usando sua magia. Na maioria das lendas, prometem tesouros para quem as libertar do encanto que receberam do Mouro, antes destes haverem voltado a Mourama, a terra dos Mouros. As Mouras Encantadas são parte de toda uma raça de seres que antes habitavam Portugal e a Espanha desde o começo dos tempos, antes de serem forçados a ir viver embaixo da terra por motivos desconhecidos, mas presumíveis, já que essa lenda é extremamente similar à dos Fomorianos da mitologia irlandesa e provavelmente possui a mesma origem, graças à origem celta de vários povos da Ibéria. Estes seres, os Mouros, são habilidosos na arte da magia e são metamorfos. Podem tomar a forma de várias criaturas. Há histórias onde tomam a forma de serpentes, cachorros, cabritas, crianças. A maior parte das aparições dos Mouros são em nascentes, poços e cavernas, locais que dão acesso a embaixo da terra. Também só costumam sair à noite, ou em datas especiais como São João, que também é festejado como solstício de verão na Europa. Os Mouros homens são descritos como sendo gigantes, e às vezes também são descritos como deformes. Em uma das histórias, um usava um barrete frídio vermelho. Um barrete frídio é parecido com um gorro, então é basicamente um gorro vermelho. E um cajado. São eles quem colocam os encantamentos nas mouras, para que elas fiquem guardando seus tesouros enquanto eles partem para seu reino, a Mourama. É dito na Ibéria que foram os mouros que construíram os domes, que são frequentemente nomeados casa de mouros ou fornos de mouros. E também os cromeleques. Ambas estruturas megalíticas são feitas com pedras extremamente pesadas, o que faz sentido, já que eles são descritos como sendo gigantes. Também é acreditado a eles a criação dos castros e dos antigos castelos. A Mourama é o nome do reino onde vivem os mouros. Este lugar se encontra no subsolo, embaixo de Portugal e da Espanha, e é cheio de riquezas minerais. Os mouros, em seu reino, se dedicam à mineração de ouro, prata e pedras preciosas. E eles têm tanta abundância desses materiais e são tão habilidosos os manejando, que possuem castelos feitos inteiramente de ouro. É onde também fica o mar conhecido como Mar Coalhado, ou Mar Tampado, um mar branco e sem movimento, que no fundo dele é dito ter vários diamantes. Neste mesmo mar vivem também os Quélebres, que são serpentes gigantescas com asas de morcego e cobertas com escamas extremamente duras em todo o corpo, exceto o pescoço. Eles obedecem os mouros e, em várias histórias, eles devem manter as mouras em cativeiro, para que essas fiquem guardando o tesouro do mouro. O Quélebre também é uma das criaturas da mitologia ibera, que eu pretendo falar mais sobre em algum vídeo. Os mouros viverem embaixo da terra pode estar conectado à ideia de que são pessoas mortas, o que faz sentido se estiver certa a teoria de que a palavra mouro venha da palavra proto-celta muro, que significa morto. Existem várias histórias sobre as lendas.
Existem as histórias onde a Moura é uma fiandeira. Ela carrega enormes pedras em um cesto na cabeça, leva um mourinho nos braços e ainda fia. Tudo ao mesmo tempo. Há histórias onde a Moura troca seu filho de lugar com o filho de uma mulher, para que essa o amamente, já que as Mouras não são capazes de amamentar seus filhos. Nessas lendas, as mulheres acabam percebendo que a criança é um mourinho pela velocidade que cresce. E há modos de saber se uma criança é um mourinho ou não. A pessoa deve colocar várias panelas e cascas de ovo perto do fogo. E se a criança for mesmo um ser lendário, ela dirá: Eu nasci há 100 anos, e desde então nunca vi tantas cascas de ovo perto do fogo. A maior parte dos mitos dos mouros contam sobre uma moura que foi encantada e que deve permanecer no lugar para guardar o tesouro de um mouro, como por exemplo na história da fonte de Espiche. A história conta o seguinte: próximo da fonte de Espiche morava em tempos que já lá vão um pobre homem, se é que morada se pode chamar ao campo desnudado, onde ele, ao relento, estendia sob uma árvore os membros cansados e laços. Em uma noite, deixou-se ele adormecer ao abrigo de umas balsas junto daquela fonte. Seria meia-noite, hora destinada aos seres que andam pelos ares ou caminham por extraordinários processos. Acordou o pobre homem ao tropel de 2 cavalgaduras, em uma das quais montava um cavaleiro trazendo à garupa uma formosa moura, e a outra era conduzida por um criado, e vinha carregada com 2 baús. O cavaleiro mostrava um aspecto triste e severo. Apeou-se junto da fonte, pegou na moura e lançou-a dentro, e logo atrás caíram os 2 baús. Acompanhando estes movimentos, das seguintes palavras: Aí ficas encantada, filha minha, até que haja quem neste sítio semeie salsa regada com água do Maná, cresça e floresça. Disse estas palavras e tudo desapareceu. O pobre homem ficou por muito tempo a pensar nas palavras do mouro. Ele conhecia perfeitamente a salsa, planta da família das umbelíferas. Mas do maná só tinha o leve conhecimento do que ouvira contar a sua mãe. Viu logo o pobre que a palavra maná deveria ser tomada em sentido enigmático. E neste intento, apenas nasceu o sol, dirigiu-se a uma horta e dela trouxe uma boa porção de salsa, que plantou ao redor da fonte. Em seguida, foi à próxima igreja e pediu ao pároco que lhe benzesse uma boa vasilha cheia de água. Logo que a água foi benta, pôs-se a regar a salsa com esta água, que pelo fato de ser benta, devia ser miraculosa. Como miraculoso fora o maná caído no deserto. Em pouco tempo começaram a aparecer os primeiros botões de salsa e a manifestar-se a sua florescência. Desse tempo em diante, o homem não desamparou a fonte. Na primeira noite em que se manifestou completa a florescência da salsa, ao dar as 12 horas, apareceu a moura, saindo das águas da fonte, ainda mais bela do que Vênus, evolando-se da espuma do mar. A jovem agradeceu ao pobre o desencantamento, e entregou-lhe os 2 baús cheios de ouro e de pedras preciosas, que do fundo da fonte a tinham acompanhado até sair da mesma. O pobre homem transportou durante a noite todos os valores para o fundo de um oculto barranco, e daí tirava o dinheiro necessário para pagar as compras dos grandes prédios que todos os dias fazia, com verdadeiro espanto de toda a gente. Casou em seguida e teve muitos filhos, que se tornaram conhecidos na província do Algarve, e até na corte, onde casaram com damas do paço, que lhes deram uma descendência numerosa. Mas não são em todas as histórias que a moura está encantada. Temos, por exemplo, a história do pastor e da moura. A história conta assim: nas Corgas havia um pastor que costumava ir com as cabras para uma serra. E um dia andava lá com as cabras e apareceu-lhe uma mulher e disse para ele: Você podia me dar a sua corna com leite para os meus filhos? O homenzinho pegou na corna e foi ordenhar a sua melhor cabra.
Quando acabou de ordenhar a cabra, pegou a corna e deu-a à mulher. Ela disse para aguardar ali um pouquinho, que ela já lhe vinha trazer a corna, e desapareceu pelo vale. Quando voltou, entregou-lhe a corna, disse obrigado e foi-se embora. Quando o pastor olhou para a corna, ficou todo chateado e disse: Dei o leite e agora aquela vaca traz-me a corna toda suja. E vai lavar a corna a uma nascente que por ali havia. Mas primeiro despejou os carvões que tinha dentro, lá para trás de uma moita. Quando acabou de lavar a corna, ela começou a brilhar muito, e ele viu logo que era ouro. Foi a correr ver onde ele tinha entornado o resto para apanhar, mas tinha desaparecido. Dizem que eram os mouros que aqui andavam, e quando pediam alguma coisa a alguém, agradeciam com ouro. Em algumas das lendas, as mouras têm como inimigos os orrâncanos, que também são seres gigantes, mas que possuem um olho só, e que são cobertos por uma crina e barba ásperas e avermelhadas, onde na barba possuem um único fio branco, que é seu ponto fraco. Sua voz é grave e profunda como um trovão. Tem 10 dedos em cada mão e em cada pé, e 2 fileiras de dentes. É dito que são eles que criam os desfiladeiros e os barrancos. São figuras bem conhecidas também nas lendas da Ibéria, e eu também pretendo fazer um vídeo que inclua eles depois. Existem muitos lugares na Península Ibérica nomeados por causa dos mouros, e outros que dizem ter sido construídos ou que têm alguma lenda sobre eles, como no caso da Pedra Formosa da Citânia de Briteiros. A Pedra Formosa é um monólito de granito provavelmente trabalhado há 3.000 anos, com quase 3 metros de largura e mais de 2 de altura, pesando aproximadamente 5 toneladas. Segundo a lenda, essa pedra foi levada a esse lugar por uma moura, que a levou na cabeça enquanto ao mesmo tempo fiava. Nas cavernas, é dito que o eco são vozes de mouras. Em um lugar da Galícia, existe algo que parece ser uma cadeira esculpida em uma pedra, e a chamam de trono ou cadeira do rei Mouro. Temos também a sepultura escavada em pedra, que se chama Maceira. Segundo a narrativa popular, a sepultura era o lugar onde a moura amassava o pão. Temos também o monumento pré-histórico da Pedra Escrita, onde, de acordo com uma lenda, é o local de sepultura de uma moura. Conta-se também que antes dos mouros irem viver embaixo da terra, eles viviam em cima dos montes, e que quando vinha o inimigo, eles avisavam-se de um monte a outro. Por exemplo, avisavam desde o Monte Santa Tecra ao de San Julián, e desde ali passavam aviso ao Monte Faro de Entienza, e ao castelo e também ao Faro de Portugal. E assim estavam preparados para quando viesse o inimigo. E para passar os avisos, eles acendiam fogueiras no alto dos montes. Uma coisa que eu havia esquecido de falar. Nós também temos a nossa versão do Era uma Vez, que é o tempo da mouraria. Ele representa um tempo incerto no passado. É como costumavam começar as histórias antigamente. Então, ao invés de dizerem era uma vez, há muito, muito tempo, diziam há muito, muito tempo, no tempo da mouraria, e começavam a história. A moura aparece em várias partes da Ibéria, mas com nomes diferentes. Aparecem como Moura, Anjana, Rana, Encantada, entre outros. Mas a base dos mitos é sempre a mesma. Sempre uma bela mulher penteando seus longos cabelos e oferecendo um tesouro como recompensa de algo. Eu juntei várias informações sobre essa lenda aqui nesse vídeo. Cada aspecto que sobreviveu ao tempo, com pedaços que sobreviveram em apenas alguns lugares,
enquanto já haviam morrido em outros. Tudo unido para que possamos entender como era essa lenda tão importante na Ibéria Antiga. Tão importante que conseguiu resistir ao tempo e chegar a nós nos dias de hoje. Não se esqueçam das tradições e das histórias do nosso povo. Elas são uma das formas dos nossos ancestrais de até de mais de 3.000 anos se comunicarem conosco.